Oi, oi, fala vocês, aqui é Vic e finalmente eu tô trazendo o processo de criação das próteses que foram utilizadas em Mukambo. Então aqui você já consegue conferir que eu já tô preenchendo todo o Facecast em que a gente precisou tirar as medidas precisas para o nosso ator e que vocês vão entender toda a magia desse processo agora. Menção honrosa, minha cameraman favorita, que foi minha avó durante esse momento. Eu peguei ela, vem aqui, minha véia, grava aqui um pouquinho. E ela me ajudou durante esse processo do Facecast, me emprestou umas ferramentas, deu sucesso aí, como ficou. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bom, aqui eu já tô partindo mesmo para remoção de toda a atadura engessada. Eu não fiz o tutorial assim explicadinho de como foi feito o processo do Facecast, porque você vai encontrar milhões e milhões de vídeos aqui no YouTube. Então eu deixo aqui só mesmo o processo de criação das próteses. Uma dica que eu posso te dar é: utilize o gesso de forma mais líquida, porque ele vai conseguir adentrar de fato em cavidades que talvez ele com a forma mais pastosa ele não consiga adentrar. Então, por exemplo, no meu ele ficou com alguns espaços assim vagos, e eu precisei retocar depois com o gesso. Tá vendo que ele fica com um aspecto mais deteriorado, mas a gente consegue dar um jeito. Então utilize ele mais líquido, que dá sucesso. Depois disso eu precisei retornar com mais gesso, tapar alguns buraquinhos e partir já para o polimento, que particularmente esse é meu processo favorito, sabe? Olha como fica. E eu facilmente teria várias facetas dessa no meu quarto, sabe? Me lembra muito a arte japonesa, com as figuras do kabuki e etc. Mas como tudo na vida é feito de erros e acertos, claro que teve que ter algum processo chatinho, né? E eu tive maior dificuldade com essa massa, que não vou citar o nome, mas ela me deu um pouco de dificuldade porque a massa era muito emoliente e não me dava a rigidez que eu precisava para conseguir esculpir de fato as formas que eu queria. Então eu precisei migrar para essa outra massa que é excelente na execução. Olha como ela fica, sabe? Ela me dá um efeito soft, mas ao mesmo tempo rígido. Então isso é perfeito para escultura. Essas ferramentas aqui foram ouro e foram excelentes para o meu trabalho nesse momento, em que elas me davam um acabamento mais escavado, mas não tão profundo a ponto de criar uma rigidez, sabe? Era mais para conseguir uma curvatura sobre a superfície sólida, sabe? E por ser uma ferramenta com ponta mais circular, eu consigo exatamente dar o polimento com a própria ferramenta. E em seguida, já posso vir com a água para dar mais polimento ainda e deixar uma superfície mais lisinha, sabe, ao toque. Como vocês podem ver, eu acabei variando bastante com as ferramentas para que eu conseguisse maior paralelo entre os efeitos. Eu queria um efeito que me lembrasse muito ao chão do sertão, algo que me remetesse muito a poros. No momento você não vai conseguir ver, então mais pra frente você vai conseguir entender o que eu tô falando. E agora mesmo, eu quis trazer mais esse paralelo entre uma criatura e um ser vivo, porque durante o filme eu tenho um personagem que ele passa sobre um processo de transformação. Então é necessário que tenha esse efeito de poros e o efeito de terra para que tenha essa ligação do nosso universo em Mukambo. Já aqui você percebe que a gente utilizou bastante massa, foram em média 8 a 10 pacotes desse. Essa massa é ótima, excelente. E, sabe, uma dica é você deixar o material bem vedado para que ele não venha mudar a composição dele, né? Então é isso. Em minhas produções artísticas, eu sou bastante fã em criar visuais que sejam simétricos. Às vezes assimétricos, mas em grande maioria simétricos. Para que eu consiga dar esse traço mais animalesco, porque grande parte dos animais na nossa natureza, eles têm um lado semelhante ao outro. Não tanto, mas semelhante, sabe? Então eu queria que tivesse esse traço animalesco, mas com uma diferença ali, sabe? Como vocês podem ver,
Existe uma rigidez em um lado e uma ocasião do outro lado em que falta. E acho que isso torna uma característica única para o nosso personagem. Um fato curioso é que tem uma cicatriz no olho direito do personagem que eu queria remeter muito ao Lampião, que é o rei do sertão, né, digamos. E eu precisava referenciar isso porque é um clássico e não poderia ficar de fora dessa nossa obra. Desculpe a todos os fisioterapeutas e vocês que são fãs de boa postura, mas a minha cama foi bastante funcional para me dar um setup, né, para fazer esse trabalho preciosíssimo. Agora vocês conseguem perceber com mais precisão que tem bastante ossada nesse personagem, né? Às vezes o meu trabalho ele consegue percorrer de uma forma não tão consciente, ele vai para um lado mais inconsciente. Então eu acabei criando bastante essa textura que lembra quase seres que já não pertencem mais à nossa terra, que são os dinossauros. Aqui mesmo eu precisei criar uma extensão a mais para que me desse mais um pouco de dimensão no personagem. Aqui vocês vão conseguir perceber exatamente o que eu tô falando sobre os dinossauros, sabe? Me lembra muito a uma espécie que eu não tenho recordada na minha cabeça, mas você vai conseguir pensar e assimilar o que eu tô dizendo. Agora partimos para minha admiração maior, que não é novidade para alguns talvez, que é a pintura, é onde a gente consegue ver a mágica acontecer. Eu quis exatamente trabalhar bastante a textura porque eu sabia que ia dar um efeito lindo em câmera, sabe? A gente ia conseguir perceber a maior dimensão das coisas. É um trabalho tridimensional, sabe? Eu pensei bastante em todos os ângulos para que a pintura reacendesse ainda mais todo esse trabalho em que vocês estão vendo agora, sabe? Ele tem até a orelha, tem até dois brincos, duas bolinhas ali em cima, você viu? Então, você lembra de alguns dos vilões de Power Ranger? Alguns personagens de Dragon Ball Z? É aqui que você descobre que eles estão tendo referência aqui. Assim como o monstro do fauno e alguns elementos assim até mesmo do universo de Nárnia. Eu quis trazer todo esse paralelo mais internacional para nossa realidade, sabe? Uma coisa mais nordestina, digamos. Parte mais encantadora disso tudo é ver que tem textura de terra e uma textura arenosa. Uma textura de musgo até, né? Porque no sertão chove pouco, então acaba formando algumas partes de musgo em certos locais, como eu tô criando esse efeito mais mofado e um pouco, sabe, esverdeado. Existe bastante essa ternura em conseguir criar um ambiente mais fictício e hollywoodiano, em que a gente possa acreditar sim que o nosso sertão, o nosso interior, ele é capaz de produzir coisas lindas e magníficas, a ponto de você conseguir ver em estreias, talvez universais, mundiais, em sua cidade mais próxima. É isso que eu quis trazer com essa representação única, como vocês podem ver agora. Minha criança interior ela se vê feliz e completa em conseguir enxergar grande parte de suas referências se tornarem realidades e massivas e potentes em todo esse visual desse filme. Eu agradeço você que conseguiu assistir até aqui e se prepare porque Mukambo ele vai ganhar o mundo. Um beijo e até mais.